Achei Macumbeiro de plantão. Eu quero falar sobre um assunto que eu conversei com uma pessoa esses dias. Eu já havia feito um vídeo falando sobre isso também há um bom tempo atrás, né? E essa pessoa tinha algumas dúvidas, era de uma outra casa. Se ela assistir meu vídeo vai saber que eu estou falando dessa passagem, né? Dessa conversa que tivemos. Ela me perguntou sobre a questão de orixá. Quero pedir para que eu desse uma dica sobre o que ler, né? Que ela está começando a religião agora, para não se perder, né? Então, pediu dicas de que livros podia estar lendo, apostilas e tudo mais. Eu forneci algumas coisas para ela começar devagar, degrau por degrau, não pular para depois não se perder. E eu havia sugerido um livro para ela, e ela começou a ler e se assustou um pouco do que estava dizendo ali. E me procurou para perguntar: Babá, estou lendo aqui sobre os orixás e tudo mais. Até hoje eu pensava uma coisa dos orixás, mas ali está dizendo algumas coisas diferentes. Eu falei: por isso que eu sugeri que você lesse este livro. Ela fala: Babá, eu sempre aprendi que orixá é amor, orixá é caridade, isso, aquilo e tudo mais. Só que eu estou vendo aqui a história de orixás sanguinários, orixás que devastavam tribos, isso e aquilo. Isto confere? Falei: confere, orixá é isso mesmo. Mas o meu babá diz que orixás é isso, é aquilo. Eu falei: seu babá orixá precisa se apurar um pouco mais, porque orixá não é todo esse dengo-dengo que mostram aí, não. Estas lendas fantasiosas, né, são fantasiosas, são só para a pessoa, entre aspas, se enganar. Então eu estou cultuando o demônio? Não, não está cultuando o demônio. Você está cultuando orixás que já foram ilumoleses, já tiveram passagem na Terra, como se envolveu com os seres humanos e tudo mais, e que no momento de cólera se transformaram em orixás, né? É lógico que a história de Xangô é diferente, mas depois eu conto num outro vídeo, que vai causar polêmica também. Porém tiveram vida, amaram, odiaram, mataram, ajudaram. Esses orixás que vocês veem nas salas de candomblé, tudo bonitinho, arrumadinho, ayabaque, mijobó, jobó, umbuelé. Orixá não foi isso não. Hoje no Brasil, né, colocam algumas vestimentas bonitas, né, principalmente isso veio de Bahia. Depois eu vou falar sobre vestimentas também. Vestimenta de orixá é uma coisa, vestimenta baiana, né, é outra coisa. Eu vou pôr baiana. Cultura orixá você tem que pôr vestimenta para cultura orixá, né, mas as pessoas pegam muita tradição de Bahia, mas depois a gente fala sobre isso. Uma coisa que eu acho muito errada também. Mas enfim, voltando a esse assunto, eu falei para a pessoa: não, orixás também mataram. Tiveram seus momentos de cólera também. O Xum não é esse amorzinho todo que mostra aí, não. Ela vem com alfanje, vem com a bebê com alfanje, assim como Iemanjá também. Assim como o orixá sai na sala com lança, com facão, com alfanje, né? Ogum, Xoguian, Xangô, um Oxê. Então, ou seja, se fossem todo esse brilho bonitinho, eles não viriam com essas armas de guerra. Concordam? Assim como os santos católicos, né, também. Eles tiveram sua vida terrena. Você acha que eles não pecaram também, não fizeram coisa errada? Agora é fácil, né? O Papa beatificar a pessoa que agora é santo. Que poder que o Papa tem, né? Mais santos são os nossos orixás do que essas pessoas que estão sendo beatificadas aí. Me dê algo, os católicos. Não estou levantando contra ninguém. A minha forma de pensar. Fez um milagre e virou santo. Nosso orixá faz tantos milagres e ninguém reconhece. Pelo contrário, demonizam nossos santos, nossos orixás. Mas voltando aos orixás. Eu marquei algumas coisas para não me esquecer. Só para não me esquecer. Logum. Ele foi um guerreiro, um caçador sanguinário. Aí você vê Logum. Aí bonitinho, de olhos verdes, arrumadinho, né? Todo dengo-dengo, se deitando no colo de Oxum, fazendo carinho. Oxum, carinhosa assim. Mulher tão poderosa que tem ligação estreitíssima com a Yami, com as Yami. Um dos irmãos mais respeitado, o orixá, depende da visão de cada um, né?
de mulher, o orixá. Cada um tem uma visão com relação a Yami. Tão sanguinária também. A dona do Egé, a que recebe todo o Egé de todo o sacrifício ofertado a ela. Por isso tudo tem que ser jogado no chão. Todo Egé, quando você come, tem que comer para o chão. Por isso que batemos o Egé, quando se corta bicho fêmea para as Yamis. Aí o Oxum tem ligação com as pessoas que não conhecem, feiticeiras, né? Que vieram com os seus adjoguns para cá, para o Aie, para se fazer a justiça. E o Oxum é todo esse dengo. Nanã, a que conduz, nos leva pro cemitério, juntamente com o Baloaê. O Baloaê que come carne. O Panijé, aquele que mata e come. O Panijé, mata e come. Tem cantigas que falam que o Baloaê come a carne do ser humano. Antigamente em África, quando nascia uma criança que se apurava que ela era de Obaloaê, descendente de Omolu, muitas pessoas, muitas mães jogavam a criança no poço. Medo, pavor. É santo bonitinho. Xangô, que usa o Oxê, duplo corte, que se ele não corta o pescoço na ida, corta na volta. Orixás, que devastavam tribos e tomavam o sangue dos reis daquela tribo para poder obter mais poder. Pessoas que abriam, né, seus desafetos vivos ainda para tirar os seus órgãos, para fazer magia. Somente quem fazia culto, rendia culto às Yamis. É bonitinho, é bonzinho. Cuidado. Não é que você tem que deixar de cultuar o orixá. Cuidado com as coisas que você faz de errado dentro da sua casa de candomblé. Tá tendo, perdão da palavra, muita bagunça, muita putaria. Que eu vejo acontecer nas casas de candomblé. Sabe que isso não tem cobrança, não? Lógico que tem. O orixá quer que você tenha, principalmente você, o sacerdote. Né? Suposto sacerdote. Ele quer que você tenha o apelê. Você cobra dos seus filhos, mas enquanto eles estão lá ralando, você está ralando com outra pessoa, às vezes até atrás do roncó. Eu conheço muitas histórias, viu? Quando você passa bons modos para seus filhos, você está se agarrando com outras pessoas. Isso não estou dizendo em relação a sexo, seja hétero, seja homo, mas está se agarrando lá no quartinho com pessoas recolhidas, ou às vezes até tendo orô. Isso passa impune? E pior, tem muitos que ainda ensinam isso para os seus filhos. Que ainda chamam os seus filhos, né? Chamam os seus filhos para fazer o auezinho. Se eu contar aquelas historinhas que diz que o Pai de Santo vai fazer o iaô, né? Às vezes não tem para pagar, paga de um outro jeito, não é isso? Tem muito disto. Paga de outro jeito para fazer uma iniciação. E a justiça? E o orixá? Não conhecem o lado oposto do orixá, porque se conhecessem não fariam isto. Vocês sabem por quê? Ó, em África até então, segundo o Gundimi, o Batunde me passou uns anos atrás, os anos que eu falo, uns 20 e poucos anos atrás, que em África, naquela época que me passou, são cultuados 401 orixás. 401. Por que os negros, quando chegaram aqui, se preocuparam em cultuar apenas 16? Estou dizendo na questão de orixá. 16, 17, no máximo 18 orixás. Por quê? Porque eles escolheram os mais guerreiros, os mais sanguinários, para libertar eles da escravidão, entre aspas, para dar coragem, para fazer com que tudo que eles fizessem, né, para se libertar da escravidão, eles conseguissem, com luta, desbravamento, partindo para a porrada mesmo, fugindo, protegendo as suas... Não é assim, vou lembrar o nome. Quando eles fugiam, montavam as suas... Vou lembrar o nome, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então eles guerreavam com os brancos. Guerreavam com os brancos, lutavam. Tanto é que, como eu disse para a pessoa, conversei com ela, os negros não se libertaram em 1888 com a assinatura da Princesa Isabel lá, a Lei Áurea não, viu? É que estava fugindo do controle e ela precisava colocar um branquinho bonitinho lá, né? De poder, filho de um rei, filho de quem quer que seja da corte de Portugal, para assinar, para dizer que os negros só se libertaram porque ela assinou para se libertar, para libertá-los. Mentira!
Muitos trabalhavam, batalhavam, juntavam o seu dinheiro para poder comprar sua carta de alforria. Muitos enfrentavam os brancos, muitos fugiam, montavam suas colônias, ali montavam o seu povo e não tinha para ninguém. Mas para não dizer que os negros estavam conseguindo a sua liberdade através do seu braço, né? Seus braços, a Lei Áurea. E quem deu forças para todos esses negros lutarem, conseguirem, foram esses orixás que foram cultuados por eles. Eles cultuaram os mais guerreiros, os desbravadores, os sanguinários. Ogum pá, Edjepá, Coropá, Ojaru, ele caminha, ele mata. Ele mata. Ogum devastava as tribos. Ele não se preocupava em ser rei, ele só queria devastar as tribos, para mostrar que ele tinha poder. Matou muita gente. Xangô não foi diferente, Exu não foi diferente, Obalói não foi diferente, Oxum, Iemanjá, Nanã, seja quem for orixá. Todos eles não foram só carinho. É que nem um pai e uma mãe, né? Se o filho faz coisa errada, o pai castiga. Mas depois faz carinho. Olha, castiguei para você aprender. Agora eu vou te fazer carinho, mas se você errar de novo, te castigo de novo e um castigo maior. O orixá não é diferente. O orixá não é diferente. Ou você pensa que por eu ser de Xangô, iniciado há 33 anos de Xangô, eu vou pôr a cabeça pro meu pai e só porque eu sou filho dele, eu vou pedir, ele vai me favorecer alguma coisa mesmo eu estando errado? Não. Você pensa que uma pessoa de Oxalá vai pôr a cabeça para Oxalá? Meu pai, me proteja, estou sendo perseguido. E na verdade, essa pessoa que está dizendo isso, ela que está fazendo mal, ela que está perseguindo a outra pessoa, vai ser correto? Oxalá, vem cá, minha filha, vou te abraçar e te abençoar. Não, você está errada. Uma coisa, por isso que muitas pessoas às vezes não migram para os cultos, porque ninguém quer ter o Iuapelê, o bom caráter. Eles querem fazer o oba-oba, querem usar o nome do culto, querem usar o nome de orixá para se prevalecerem, para tirarem o olô. Tudo tem gás, como eu sempre falo, mas é para tirar isso aqui, para ter nome, status. Ou vocês pensam que muitos dos grandes, né, chamados diabás, que já foram corretos na vida deles. Eu conheço a história de muitas pessoas que já foram de nome, tá? E não é tudo isso que eles se mostrava, não. Foram muitos pilantras, muitos sacanas, muitos aproveitadores. E muitos ainda tiveram o axexê, que poucos sabem, mas o axexê não é para qualquer um. Para a pessoa ter o culto da passagem, né, o axexê, ele tem que ter sido uma boa pessoa, como sacerdote aqui no Aie, ele tem que ter tido o Iuapelê, ele tem que ter sido bom, tem que ter sido honesto, ele tem que ter sido justo. E muitos desses que já foram, tá bom. Podem ter tido o axexê deles, mas eu tenho certeza que não foram reconhecidos, ó, pelos antepassados lá de cima, pelos Essás, pelos Abás, tenho certeza que não foram. Mas tiveram nome, né? Então tem que fazer o axexê. Parabéns. Irmãos, o vento que refresca devasta. É olhar. Ela refresca o rosto dos seus filhos, mas devasta, se necessário for. O rio de Oxum, né, que sacia a sua sede, pode te matar afogado. Onde você se curva para beber água, você pode tropeçar, cair e se afogar. Isso é Oxum. O raio que corta os céus, que ilumina e tudo mais, se quer na sua cabeça, te mata. Se quer na sua casa, destrói. Estou errado? Por isso que aqui na minha casa, nunca gostei de muito luxo. Somente nas vestimentas, tanto do filho como dos orixás. É bonito, colocar uns brilhos e tudo mais, né? É bonito, mas sem exagerar. Como já disse, já havia dito em outros vídeos, se a cantiga de Ogum diz Ei Mario Laxó, Ei Mario, Mario Laxó, Ei Mario, já está dizendo que a vestimenta dele é Mario. Então, já viu Ogum com uns capacetes enormes, com umas penas, com um monte de coisa assim que não condiz com o que eu aprendi sobre aquele orixá.
Não condiz. Na minha casa eu gosto de simplicidade, né? Bonito. Eu vejo o orixá bonito, mas sem muito forfé, sem muito auê. Gosto de coisas mais simples. Eu gosto mais do orixá na sua essência. E eu gosto mais do orixá dançando, de acordo com o que o Ogã está cantando. Os atos que ele está fazendo, que tem alguma coisa a ver com o que o Ogã está cantando. Não como eu vejo acontecer em algumas cantigas, algumas casas, que é onde diz que o orixá é para a direita, mas se ensina lá no perfuré, né, que tem que ir para a esquerda, tem que cortar ali, que tem que rolar, tem que beber em cantiga que não é para beber, né? Igual a cantiga de Oiá, Jambele, Jambele, Yamuxaxere, Jambele, Jambele. Aí as pessoas, os sacerdotes aflorados, ela está se esfregando, ela quer fazer o chequetê. Gente, a cantiga está querendo dizer que ela está chamando para brincar, os orixás. Ela está feliz, ela quer brincar, ela está dançando ali. Não precisa ficar colando no outro, né? Como a gente vê por aí, um se esfregando no Ogum, se esfregando no Xangô. Não precisa. O orixá ele pode só encostar a orelha, a testa aqui, sem precisar estar se tocando. A cantiga não diz isto. Não é o chequetê, não. A cantiga diz que ela quer brincar. Ela está feliz. É isto. Mas as pessoas não procuram se apurar para saber que é essa tradução. Que é dessa forma que se dança. Eles querem forfé. E muitos vão no candomblé procurando isto. Então, se vocês procurem isto, vivam com isto e sejam felizes com isto. Eu acho que no caso de culto lá esse orixá tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Olha, orixá é isso, não é todo esse bonitezinho, né? Logum, isso, aquilo, tal, tudo mais. Sacerdote não precisa se pôr como rei também não. Porque antigamente se conhecia um sacerdote ou uma sacerdotisa do culto lá esse orixá pela boca, porque estava faltando dente, pelo seu lenço, né? Que antigamente se usava era lenço, não era torso, né? Com o seu fiozinho de conta ali, suas roupas muito simples e seu chinelo nos pés. O verdadeiro negro, descendente do orixá. Mas começou a ter muita mistura, né? Do pobre com o rico, do negro com mais clarinho e tudo mais. Aí começou esses trajes muito atacã, pano da costa, pano de ombro, pano de cintura, torso com orelha desse tamanho, né? Saias armadas com roda de 5 metros, que você vai no barracão, um local que caberia 50 pessoas, acaba cabendo só 10 por causa da saia que arma. Vou armar baiana. Então tá. Então faz um culto leste baiano. Não faz um culto leste orixá. Toda Bahia. Não estou dizendo que na Bahia não tem casas boas, não é isso. Mas pesquisem. Primeiro culto, primeira casa de culto orixá, primeira casa de culto em Kiss, a Vodum, não foi em Salvador. Não foi na Bahia. Lá só ficou na história. Tá bom? Pesquisem. Babau Juará, batendo de frente com as pessoas preguiçosas que não se interessam em estudar, pesquisar. Depois eu volto, eu tenho mais coisas para falar com vocês. Xangô abençoe a todos. Quem não sabia, fico com dor de cotovelo, porque eu sei, eu fui atrás, busquei. Axé.